Não vi ainda. Pode ir, vai. E aí, Cachoeirinha, quarta-feira, de novo, gurias, nós estamos aqui com um café com TPM. Claro que com um pouquinho de atraso. Deixa... Ai, tô com som aqui, nós precisamos baixar o volume. Ai, problemas técnicos. E aí, Cachoeirinha, olha isso. Quarta-feira, de novo, gurias, nós estamos aqui. Espera aí, deu. Ah, tá. Ó, agora ele liga. Desliga. Não deu. Ai, gente, olha só, é que eu nasci no século passado, então essas coisas de tecnologia me atrapalham. Gurias, de novo, TPM, bem TPM, começando assim, tudo atrapalhado, um pouquinho de atraso, porque eu sempre chego bem cedo para me atrasar, mais um pouquinho. Hoje já é 23 de outubro, outubro é um mês maravilhoso, um mês que a gente só fala de mulher e daquilo que é feminino. Um programa que é de mulheres, para mulheres, programa que, desde que começou, a gente tem recebido nesse espaço para falar para quem quiser ouvir, e mulheres que realmente fazem diferença nos espaços que ocupam. E a gente já recebeu mulheres assim, ó, de diversos segmentos da sociedade, com trabalhos super diferenciados, que todas assim realmente plantam uma sementinha positiva e fazem a diferença na vida de muitas. Hoje, o programa de hoje é um programa que traz uma mulher que na minha vida fez diferença, porque para mim ela é inspiração. Gente, vamos aproveitar esse momento e vamos beber dessa fonte de história de vida, dessa fonte de experiência, dessa fonte de sabedoria, que é esta mulher maravilhosa que está aqui do meu lado. Então, assim, ó, quem não se conectou ainda, pega, vai lá, tem Facebook, Local Mais, tem Instagram, Local Mais, tem página da Local Mais. Gente, se o WhatsApp não está aparecendo, daqui a pouco eles vão colocar aí, mas olha só, liga ali, 992-016-620, manda o teu recadinho, nós vamos ficar ouvindo aqui, a Jaque pode responder perguntas. Ai, já disse quem é. Eu também vou responder perguntas e a gente vai junto fazer uma roda de conversa com todo mundo que está aí, mulheres e homens. Porque as mulheres estão nessa caminhada de buscar os seus espaços, de buscar o seu empoderamento, mas elas não precisam fazer isso sozinhas. E nós temos homens maravilhosos que nos acompanham todas as quartas. E eu quero que esses amigos voltem aqui, participem de novo também hoje com a gente. Então tá, vai lá no YouTube, chama aí o amigo, vizinho, namorado, marca aí toda a tua agenda do Facebook para que todo mundo venha aqui participar, porque hoje o dia vai ser maravilhoso, a conversa vai ser mais do que especial, vai ser deliciosa. Então, quem quiser, continua com a gente, se prepara para 1 hora, que vai ser o máximo e vai ficar no registro da nossa memória afetiva. Quem não tiver muito afim, sai daí, vai lá, vai correr, vai caminhar, vai tomar uma aguinha, vai ver televisão, tá? Só fica aí quem é do bem, quem está afim. Beleza? Um beijo para todo mundo que já conectou. E quem ainda não conectou e que não tem ainda baixado o seu aplicativo, vai lá na Play Store. Ele é bem pequenininho, ele não pesa, ele é rápido, leve e vai ser muito fácil para te conectar com o mundo. Aqui do meu lado, ansiosa, mas ansiedade que não dá medo, porque ela é uma mulher das mais corajosas do mundo. Eu quero convidar agora para entregar para ti esse momento, o microfone é todo teu, a nossa queridíssima Jaqueline Ritter. Muito agradecida pelo convite, né? Principalmente a Rádio Local Mais, principalmente por esse programa que diz tudo em seu nome, né? O empoderamento da mulher. Acho que vamos iniciar pela frase que a mulher está onde ela quiser. Né? Eu acho que isso é uma frase dos últimos tempos que nos diz muito. Né? É uma frase que vem a vencer preconceitos, barreiras, que são tão necessárias. Eu vou dizer pela minha própria experiência de vida. Né? Eu nasci, né, num ambiente extremamente, digamos, sem estrutura nenhuma. Aos 3 anos de idade, aproximadamente, eu fui colocada numa casa de crianças, né? De lá os maiores fugiram, em nossa essência os meninos negros, né? Que tinham, era maior o número de quantidade nessa casa
de crianças negras, e eles me levaram para a rua junto. Né? A gente foi para a rua, eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, aonde ali tu vivencia várias coisas. Né? Morar na rua não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa que as pessoas imaginam que seja. É um outro mundo. Mas quando eu era criança, era um outro mundo que os meninos me alimentavam, e eu disse em especial um dos maiores do grupo, que era um menino negro, não sei o nome, certa vez ele nunca mais voltou. Ele trazia comida, alimentávamos, né? E nós ia pedir na rua, nas esquinas, né? Comida para comer. Não tínhamos roupa, nem calçado, nem hábitos de higiene, essas coisas não existiam para mim. Até certo ponto ser adotada, né? Mais ou menos aos 5 anos. Anterior a isso, morreu um dos meninos que acredito eu hoje, né, ser um dos líderes desse grupo. Ele morreu e nós fomos dispersos. Os outros me largaram no acampamento cigano. Eu morei um período no acampamento cigano, onde eu trabalhava muito, varria o acampamento cigano, varria esse acampamento, limpava. Eu era muito pequena. O meu lazer, e aí vocês vão ver por que minhas bandeiras depois. O único lazer que eu tinha era sentar ao redor de uma fogueira, à noite escutar uma velha cigana. Ela que contava histórias. E ela também amedrontava muito, dizendo que quem roubasse no acampamento cigano virava sabão. E eles faziam naquelas panelas sabão, né? Então eu tinha um medo imenso de pegar qualquer coisa daquele acampamento e virar um pedaço de sabão. Ai, mas né? que sabão lindo! Então, aí foi meu primeiro ensinamento de não roubar, de não retirar o que não me pertencia. Foi com essa velha cigana através de histórias. Através de histórias. E ela dizia algo assim para mim, olhava lá para as estrelas e dizia assim, um dia pegou a minha mão, né, e disse que a minha estrela iria brilhar. Né? Então, veja, para uma criança de 3, 4 anos, ouvir histórias, mas aquilo parece que foi uma profetização, porque a partir daquilo eu comecei a gostar muito. Eu ouvia o temporal, eu ouvia a chuva, eu corria na chuva de pé descalço. Eu aprendi com eles a amar a natureza, a respeitar essa natureza. Eu aprendi a rolar na grama, a adorar o sol, agradecer a Deus, né? Seja em quem você acreditar, acreditar na existência de um poder maior e um poder do bem. Isso é extremamente importante. Então, esses primeiros ensinamentos que eu tive num acampamento cigano, com regras, né? Com regras, que são regras rígidas dentro do acampamento cigano, eu acho que ali nos meus 3 anos, que é a formação da psique, né, a gente sabe disso, me consolidou nesse sentido, de lutar pelas questões ambientais, lutar pela liberdade e lutar, né, com caráter. Né, tendo muito caráter, muita perseverança. No acampamento cigano, as ciganas são as mais organizadoras, elas que organizam essas questões As mulheres todas. têm um As papel mulheres, muito diferenciado, Muito importante. Mas o meu período nesse acampamento foi muito pequeno, digamos assim, porque aproximadamente, depois disso, eu não sei o que ocorreu, que eu fui parar numa fazenda, onde existia o trabalho meio que escravo de crianças, na cana. E foi ali que eu fui resgatada de novo. Né? Eu fui resgatada, eu acho que bateu polícia, bateu tudo, e eu fui resgatada de novo nesse sentido. Mas tive a minha experiência também, né, trabalhando bastante. Trabalhava muito, muito desrespeitada, sofri violência, eu fui abusada antes dos meus 3 anos de idade. Enfim, uma infância muito triste que eu procurei apagar por muito tempo da minha memória. Né? Aos 5 anos e meio, aproximadamente, eu fui adotada por uma família. E todo mundo imagina a adoção como um conto de fadas. Né? Eu costumo dizer que quase não existe assim, contos de fada. Existem as adoções responsáveis, existe a adoção por amor, existem vários tipos de adoção. Mas, no exemplo da minha, eu já tinha uma irmã, quando eu cheguei, o casal, né, tinha uma
uma filha, e eu sofri muita comparação. Eu tinha que comer com garfo e talher, eu não tinha esse hábito. Eu não tinha o hábito de comer com garfo e talher. Eu não tinha o hábito do banho, eu não tinha o hábito de escovar os dentes, eu não tinha hábito de ir em restaurante, nem de botar roupa. Né? Sapatos, para mim, foi uma tortura. Não, tortura foi sapatos. Né? Então, isso tudo levou um tempo. E, na época, minha mãe, pensando em fazer o melhor, batia muito, sorria muito. Batia muito, né? Xingava muito, fazia muitas comparações. Então, digamos que eu comecei um processo de ser uma criança rebelde, muito rebelde. Eu costumo dizer que aprontei todas. Tá, né? mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa menina, a Jaque menina, lá na rua, lá no acampamento cigano, lá trabalhando com a cana, essa que chegou num ambiente completamente diferente. Bom, até agora, sim, eu tinha uma vida de trabalho e tal, e aí agora me cobravam isso. Agora chega numa casa e cobram modos à mesa, uma educação que tu nunca viu, que nunca ninguém te disse que existia, como é que era. Essa menina tinha consciência dessa situação? Ou assim, a vida ia vivendo aquilo, não pensava muito, não. Eu sei que tu era muito pequenininha, entendeu? Sim. Mas assim, às vezes, mesmo sendo pequena, numa situação que vai mudando tão rápido, vai. Sim. Os fatos marcantes da minha vida que eu vou contar aqui para vocês foram os que ficaram. E o que apagou da minha memória, eu vou dizer assim, que eu não tenho quase lembranças, é dos 7 a aproximadamente até os 10 anos, tá? E eu vou explicar o que ocorreu. Quando eu cheguei, o casal tinha preparado a minha irmã, queria receber uma irmãzinha, tá? Queria receber uma irmãzinha. E quando eu cheguei, essa minha irmã se apavorou, porque a irmãzinha já tinha dente, cabelo. Ah, não era um bebê, ela estava esperando um bebezinho. Ela estava esperando um bebê. E eu tinha os cabelos muito compridos, porque nunca tinham cortado meus cabelos, eram compridos, eu era bem loirinha, bem diferente da irmã que estava me recebendo, que tinha os cabelos curtos, era morena clara, mas morena. E nós duas se olhamos uma para a outra, cada qual, e recentemente até eu conversei com a minha irmã sobre isso, né? Nós duas se olhamos e a minha irmã apagou da memória dela o anterior aos 5 anos. E eu apaguei depois que eu conheci ela, o que aconteceu. Desde quando eu chamei ela de irmã, de mãe, aquela família. Isso foi apagado da minha memória. Nós duas tivemos 2 reações e se apagou coisas diferentes da nossa memória. Né? Então, assim, foi o que eu queria dizer. Eu não gostava daqueles hábitos rígidos, porque eu vim de uma liberdade total. Eu era muito autônoma de pequena mesmo. Né? Se eu queria uma fruta, eu ia lá num pé de fruta, que eu achava em qualquer lugar, subia, pegava e comia. Chegava em qualquer restaurante. Não precisava pedir, posso comer, está na hora de comer. Os restaurantes na época, naquela vida, ou bar, seja o que for, jogavam no lixo a comida. Eu ia lá, pegava, comia. Né? Tu não tem muitas regras rígidas para ti. Né? As regras rígidas começaram a ser impostas para mim com esta adoção, né? E também na escola. O que ocorreu? Quando eu cheguei, eu disse para vocês que eu tinha mais ou menos 5 anos e meio, por aí. Não passava disso. Só que eu não tinha registro. Eu era uma criança sem registro. Eu não existia no mundo. A família fez um registro, né? Colocou meu nome e colocou uma data nesse registro. Me deu uma nova data, um novo ano. Né? E aproximadamente colocaram que eu tinha 7 anos para mim poder entrar na escola com a minha irmã. Na verdade, eu não tinha os 7 anos. Na verdade, eu não nasci 15 de novembro, que deram uma data linda. É. Eu fui perfeita, 15 de novembro, 8 horas da manhã. Que é a data mais linda que essa? Né? É a hora de Me deram E um nome também que era para ser igual a Jaqueline Onassis, assim, um nome bonito. Escolheram Jaqueline, para mim, se espelhando na época na Jaqueline Onassis Kennedy, que estava em uma ascensão, né? Então, essa é a história do meu nome, o qual eu agradeço muito, porque antes eu tinha vários nomes, né? Então, eu ganhei um nome aos 7 anos, eu fiquei muito faceira. Fui para a escola, é lógico, que foi um ambiente que eu não me dei muito certo nos primeiros anos, né? Não conseguia compreender determinadas coisas, muito brigona, aquela coisa toda, né? Mas fui aprendendo a ter valores, continuando na educação. O que marcou minha vida? Muito.
Bem, eu trabalho desde os 12 anos de idade. Meu pai logo teve um derrame, ficou em cima de uma cama, paralisado. Eu tive que muito rápido ajudar no sustento da família. Mas o que me deu uma inspiração na minha vida, já que tu disse inspirações, foi uma ex-freira. É lógico que eu era tão rebelde que me botaram na catequese, eu tinha que ser batizada. Né? Então, quando eu fui batizada, eu já era grandinha, e me botaram um vestido repolhudo, bonito, branco, né? Eu não gostei daquele vestido. Primeira comunhão, né? É. Tinha que nem E eu fui para o batizado, eu nunca vou esquecer, foi o padre Sérgio que me batizou. Eu já era grandinha. E o padre pegou uma bacia, mandou abaixar minha cabecinha para molhar, assim, minha cabecinha, né? Daí, quando aconteceu aquilo, assim, eu olhei para aquele povo todo. Ai, meu Deus. Eu me senti muito mal, queria rasgar aquele vestido, parecia até que Deus perdoe, estava possuída, mas não era nada disso. É uma reação normal de uma criança. Sim, nem que sabia o que estava acontecendo. Vestida daquele jeito, sendo batizada Tava sendo depois de grande. Estava sendo pressionada na hora, né? Mas aquilo serviu muito, porque a partir dali eu fui conhecer essa irmã que eu te falei, que hoje ela é supervisora de uma escola, Esther, professora Esther. Conhece também a Esther. Esther. Ela é lá do Jardim do Bosque. E eu fui para a catequese. Ela que dava catequese. Isso foi muito bom. Porque eu cheguei cheia de curiosidades na catequese. Eu estou contando coisas aqui inéditas, tá? A Esther sabe disso aí. E eu queria saber muito, que todo mundo já tinha me dito como é que era o céu. Que tinha anjinho, o Deus... Mas eu queria também saber como é que era o inferno. Porque todo mundo dizia que eu era do inferno. Porque eu era muito terrível. E todo mundo dizia que eu fazia coisas do inferno. Que eu corria, que eu não comia direito, que eu não queria tomar banho. Aquelas coisas todas do castigo. É que agora tu não ia virar sabão, mas daí tu ia pro inferno. Do inferno na minha vida. E eu fiquei muito curiosa, eu queria saber como é que era isso. E a Esther, professora Esther, que eu te amo muito. Um dia vocês podem trazer a Esther aqui. Sim, com certeza, com certeza. Eu disse, professora, eu não quero, eu quero saber que tu me diga onde é que está o inferno. Ela me olhou, parou a aula, porque as outras crianças tudo se apavoraram, né? Lógico, né? Deu uma sensação na aulinha de catequese. Ela parou e disse assim para mim, e eu nunca esqueci isso. E ali foi minha opção de vida. Jaqueline, o céu e o inferno é aqui mesmo. São tuas ações boas, é o céu. As tuas ações não tão boas podem se transformar no inferno. Meu Deus, que ensinamento, hein? Eu escutei isso da minha professora de catequese, e a partir daquele momento eu tomei uma opção na minha vida, que eu seria o céu. Com certeza eu seria o céu. Eu iria lutar por coisas justas, por coisas dignas, né? Eu ia vencer na vida com minhas próprias pernas, que eu ia ter dignidade, caráter. Para uma criança ali, que basicamente com 11, 12 anos, né? Isso é muito profundo. Meu Deus. A partir dali eu já comecei a minha primeira luta em defesa das águas. Primeira luta que teve uma romaria até lá as nascentes de Gravataí, que nós fomos a pé. Eu estava lá à frente, lutando pelas águas. Qualquer movimento que também teve, antigamente era a antiga Sopal, a Vicasa, lá estava eu lutando por preço digno na passagem, condições de vida para os estudantes. Então começou uma série de lutas minha. É que tu tinha sido talhada desde que tu nasceu. E não importa onde, não importa de quem, tu precisava passar por tudo. Eu penso assim, né? Sim. Que as coisas não acontecem por acaso, não, Jaque. Eu também até porque para te poder hoje, talvez, fazer a diferença que tu faz nas nossas vidas, tu precisaria ter passado por tudo isso para poder hoje nos trazer essa experiência. E nem todo mal é um mal, né? No teu caso, né? Claro, as coisas, talvez algumas coisas não foram boas, mas elas foram necessárias, né? Eu acredito muito no universo e eu acho que tudo acontece de uma maneira certa. Com o passar dos anos, então, para vocês se compreenderem, há cerca de 5 anos atrás, eu recebi através do Face uma carta, tá? E essa carta era de um irmão meu
que me investigou muitos anos para ver se me encontrava, e através da Polícia Federal, enfim, um amigo da Polícia Federal, ele me encontrou. Com esse irmão, se você vê, por isso que eu digo o destino, o que é, ele era mais novo que eu, um ano e pouco. Mas eu fui retirada aos 3 anos desta família, por causa do que eu já expliquei, o abuso, isso, aquilo. Esse irmão, nós convivemos cerca de 2 anos, praticamente, juntos, tá? Lá com ele, pequeno. O que ocorre? Há cerca de 5 anos atrás, eu reencontrei esse irmão. E eu vou dizer assim para você que foi um encontro muito bonito. Eu gostei muito dele. Nós se olhamos, se abraçamos, choramos, rimos. Só que logo em seguida esse irmão teve câncer de leucemia, né? E eu não consegui em tempo hábil ver se eu poderia ser doadora. Ele acabou falecendo, né? Mas o que esse irmão dizia, ele dizia em vida inteira para as filhas dele. Ele me deixou 3 sobrinhos, né? Lindos, 2 sobrinhas e um sobrinho de um primeiro casamento dele. Ele vivia dizendo assim: antes de morrer, eu quero conhecer essa irmã. Ai, que legal, que bacana, que lindo. E ele realizou o sonho dele. Deus foi tão misericordioso com ele e contigo que te deixou nesse momento aí. Olha só, nós já estamos bombando lá. Ó. Um beijinho para o Marcos Castilho, meu marido querido, que sempre está ali. Depois ele faz o olhar crítico. Sim. Um abração para a Márcia Afonso. Oi, Márcia. Tá? E para o Roberto dos Santos, ele diz, claro que não é aqui. Acho que ele está se referindo o quê? Ao céu, ao inferno. Mas olha, Roberto, eu acho que certo estava a professora Esther, hein? Depende daquilo que a gente faz. Até porque tudo que a gente faz retorna para a gente, a energia que a gente expande, ela vai retornar. A gente passa por algumas, porque elas são necessárias, mas que as ações elas refletem ali adiante. E eu tô aqui assim, ó, encantada. Tu já pensou em escrever um livro? Já me perguntaram muitas vezes. Não, porque eu tô aqui escrever um livro, né? E vai, segue, continua. Talvez um dia. Até o momento ainda não pensei nisso seriamente assim. Não, imagina contar as peripécias. Sim. Aquela, uma vez a gente não sei o quê, né, sabe, assim, contar, daí entrar nas histórias, sim, né? Muitas coisas que ocorreram. Meu Deus. Coisas boas, não tão boas, mas faz parte da minha vida. Sim, né? não. E para responder a pessoa que está nos assistindo, né? Eu concordo com você, mas para uma criança que necessitava escutar aquilo, para uma formação do seu caráter, foi muito importante a professora dizer aquilo. Porque aquilo reverteu que o que eu fizesse aqui, de coisas boas e ruins, mais ou menos o que Jesus Cristo dizia, né? Os teus atos são os que demonstram o que você é. Né? Então, digas com quem andas, que eu lhe direis quem és, né? E os teus atos é que te fazem. Então, acho que, de acordo com a faixa etária, era aquilo que eu iria compreender naquele momento e o que eu estava precisando escutar para me autoafirmar na sociedade. Então, foi importante, sim, até poder questionar com a Esther o porquê que ela me disse aquilo, né? Naquele derramamento, mas para mim foi muito importante, porque me impulsionou a ser um ser bom. E a importância do professor na vida do... Porque Exato. É o momento em que o professor ele pode fazer com que aquela vida dê certo, ou ele pode acabar com aquele ser humano ali, sim. Dependendo da resposta, sim. Da intervenção que ele passar. Já que a Jaqueline, menina, cresceu, e quem é a Jaque mulher? Uhum. A Jaqueline, mulher, né, ela sempre teve um pensamento, né, que eu deveria trilhar os meus caminhos com as minhas pernas e a minha sabedoria. Então, a partir disso, eu precisava me instrumentalizar. Eu fiz um ensino fundamental com muita rebeldia, que nem eu disse, aprontava para a professora na escola, castigo, meu Deus! Mas, a partir do momento que eu comecei a militar, eu vou usar esse sentido no sentido de ter objetivos na vida, tá? De ter causas na vida. Né? Ter ações. Ações na vida. Aqui eu estou neste mundo? É a pergunta que eu me fazia.
como que eu vou passar por esse mundo e deixar algo de bom? Já nos ensinamentos da professora da catequese. Foram isso que me induziu a trabalhar desde cedo, né? Naquela época nem se falava em trabalho de menores, né? Porque desde os 12 eu trabalho. Sim, sim. Né? Limpava, ajeitava a casa e todas essas coisas, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, estudar, né? Ensino médio, de noite, escola pública, trabalhando durante o dia para pagar passagem para mim, estudar, o lanche, aquelas coisas todas. Minha família não conseguia, estava com um pai, né, que eu também ajudava em casa, eu recebia, ficava com 10% e o resto ia para minha mãe cuidar da casa, né? Eu quero fazer uma pausazinha aqui para dizer o seguinte: nós estamos aqui ouvindo uma história linda de uma mulher que, em determinado ponto da vida dela, ela podia ter dado muito certo, ela podia ter dado muito errado. Eu normalmente pergunto assim para as mulheres que vêm aqui, que em algum momento assim teve alguma dificuldade que tu achou assim, porque todas conseguiram, né? E eu sempre pergunto, teve alguma dificuldade que tu disse, essa eu não vou conseguir vencer? Tu venceu todas até agora. E assim, ó, nós não vamos conseguir falar tudo, porque nós já estamos... Mas assim, tu vai voltar, porque nós vamos fazer a Jaqueline 2. Então, assim, vamos parar aqui. A tua escolha, né? A vida não foi fácil. Foi pedreira. Deus deve estar pensando assim, vamos endurecer os cascos dessa mulher, porque ela vai precisar estar ali fortalecida para mais adiante, porque ele sabe o propósito, né? Ele sabe o que vai vir lá. A gente só vai vivendo. E podia ter ido... Não sei, tu tem hoje certamente tem consciência que naquele momento tu podia ter escolhido... ter ido morar na rua, ter ido se drogar, escambau com tudo e não, tu resolveu assim, não, eu vou estudar, eu vou... Como é que foi essa decisão, assim? Deu um... Sim, a decisão começou lá com aquelas histórias na infância. Você vai vencer, né? E isso profetizou algo na minha mente que eu iria vencer. E eu digo vencer, não estou dizendo que ficar rico. Existem muitas diferenças. O vencer é ter dignidade, é lutar com dignidade, lutar pelo mundo melhor. Eu venci. Eu fiz a opção de fazer o magistério por causa da Esther, né? A minha professora de catequese, ela era professora, eu quis ser professora. O exemplo. Mas, acima de tudo, eu tive vários convites para trabalhar em escolas particulares, eu quis a pública. Eu quis trabalhar com as crianças, né? Ensinar para as crianças que pode ter um mundo melhor. Então, eu sempre fiz essa opção. Eu fiz a pedagogia, fiz supervisão escolar, 3 pós-graduação. Eu me mantive muito sempre no mundo aprendendo, inovando os meus conceitos, aprimorando, né? Buscando o conhecimento para mim poder ajudar. Hoje eu trabalho numa escola de manhã também. Eu ajudo outras crianças, outras meninas e meninos que passaram pelo que eu passei e passam ainda. Ainda existe crianças e muitas crianças no estado abaixo da miserabilidade. A escola mesmo é o trabalho, né? Então a gente faz campanha, a gente leva calçado. O professor tem disso também. O professor também é um cuidador. Ele que é tão desvalorizado. E se tu não tem uma palavra de incentivo, porque eu acho que o grande, porque lá na infância vai dar certo, tu vai conseguir. Então muitas vezes fica aí o recadinho, se não tem uma palavra de apoio, não fala nada. E, Ângela, eu acredito muito num teórico, quem não leu deveria até ler, que se chama Erik Erikson, um psicólogo, um psicanalista, que ele diz que uma fase supera a outra. Porque senão a gente seria uma sociedade de perdidos, né? Então, uma fase supera a outra. Se eu não tive uma fase boa na minha infância, mas eu tenho alguém que eu vá me espelhar e me dar algo bom, o carinho, o amor, eu recupero aqueles fatos traumáticos da primeira infância. Eu vou para frente, eu dou mais um passo para frente. Se eu, na outra etapa, tiver mais alguém, uma amiga, um amigo, uma tia, uma avó, que seja acolhedor, eu dou mais um passo para frente. O que ocorre, às vezes, com pessoas que ficam, né, até abaixo da psique, é que eles passam por várias fases sem esse apoio de conduta de amor. Tá? Então, isso é muito importante para você aí
que uma fase supera. Não, meu filho não é traumatizado porque levou um xingãozinho lá na infância. Não, 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 não. Uma fase supera a outra perfeitamente. É porque talvez tá? hoje meu olhar não seja tão amoroso quanto deveria. Né? Exato. Então, essas coisas. Como eu cheguei a ser vereadora? Vamos lá. Eu cheguei a ser vereadora no sentido que precisava-se mulheres para preencher as cotas. As cotas, né? Que as mulheres têm que se preencher no partido, porque se é menos uma mulher, menos um homem. Ninguém está interessado se a mulher tem causa, se a mulher quer, né? Aliás, eles acham que elas nem vão se eleger. Tá? Então, aí começou meu primeiro contato na política. E eu disse, não, eu não vou entrar para não me eleger, para não fazer um trabalho, para não mostrar meu trabalho. A segunda questão preconceituosa na política, né? Ainda impera o machismo. E não por parte dos homens, muitas vezes, por parte das próprias mulheres. Ah, aquela lá está lá, arrumou um carro, ou isso aqui, aí tem. Quer dizer, a mulher é submetida a uma situação secundária, como se ela não tivesse capacidade de estar onde ela está. E isso é muito, muito forte dentro da política. Tanto é que, às vezes, eu vou para uma reunião e eles estão falando, e se eu vou dar uma opinião, ninguém quer escutar. Eu tenho que me impor com os braços e elevar a voz. Atitude totalmente, né, masculina para poderem me enxergar. Né? Então, eu digo lá, recentemente brincaram lá na Câmara comigo, mas também é uma brincadeira preconceituosa. Eu sou a única vereadora que tem pau. Né? Isso é extremamente preconceituoso. Eu sou mulher vereadora e porque eu sou imponente, é muito mulher e é muito mulher. Como que o pau na mesa? É como que se precisasse ter um pau para poder ser alguém capaz. Desculpa a expressão, mas é bem isso que rola, né? Às vezes a mulher que tem uma certa liderança, essa sim é macho. Porque eu escuto isso. Tem que ser macho para ser líder. Não. Eles dizem para mim, essa aí é macho. É uma tese que dá uma tese, aí sim eu gostaria de escrever um livro. Mas nós vamos voltar para falar então sobre isso. Né? A gente escuta isso, pessoal. Nós vamos voltar então para falar só sobre isso, Jaque, porque isso dá muita discussão. Que é essa questão de que porque já começa errado nas lutas que a gente faz. Porque as mulheres lutam para ter o direito tal. Gente, a gente não luta para ter direito nenhum. Porque nós nascemos iguais, significa que os direitos já são iguais. A gente precisa do reconhecimento desse direito. E aí, às vezes, ele é reconhecido, mas ele não nos é dado. Verdade. Então, assim, por isso que tu é líder. Mas eu reconheço a tua liderança desde que tu tenha uma característica masculina. O pau, a macheza, o grito, a força. Então, vamos discutir isso, porque isso, olha... Só que vamos continuar. É que eu preciso dar um recadinho aqui, porque senão depois puxou minhas orelhas. Enquanto tu toma uma aguinha, a Jaque falou na história do mano dela aí, que teve um problema de saúde, precisava de doação de sangue, certamente, de doador de medula. Gente, um dos nossos colaboradores aqui, uma das pessoas que aposta nesse momento, nessa hora, é o Banco de Sangue Virtual. Qualquer um pode entrar, vai lá no Google, coloca Banco de Sangue Virtual, só com o teu e-mail tu já te cadastra. Eles vão lançar o teu nome para os hospitais próximos, se encontrar alguém ali que seja compatível, já te chamam. Qualquer lugar que esteja precisando gente de sangue, te chamam, vamos doar sangue. A gente, quando vai doar sangue, a gente anota ali, quer ser doador de medula, tu só vai dizer que tu quer ser doador de medula, não dói nada. Eles, daquele sangue que tu doou, eles retiram um pouquinho para verificar, então, de quem que tu pode ser compatível ou não. Eu sou doador de sangue e eu sou doadora de medula. Ninguém tenha me chamado ainda para doar medula, mas, enfim, estou lá no banco, quando alguém precisar... Posso eu também precisar. Também sou. Então, assim, é muito facinho, gente. Vamos lá, vamos colaborar com o Banco de Sangue Virtual. E para quem quiser uma internet de primeira, que não trava, que não para, que não cai, para ouvir e acompanhar a TPM toda quarta-feira e nos outros dias da programação da Local Mais, liga lá no 51-3471-8186, diz que ouviu aqui na rádio, fala com o representante da Atenconnect e agenda um horário que tu não vai se arrepender. Por fim,
não menos importante, a BR Quality, que é a empresa que nos coloca no mundo. Ah, tem mais? Sim, tem mais uma que está ali. A BR Quality que nos coloca no mundo. Tá vendo esse folder aqui, gente? É a BR Quality que faz, tá? Tu vai ficar conhecido no WhatsApp, no folder, nos cartões, se tu precisar de cartão de apresentação na rede social, tu vai ser conhecido no mundo. Liga lá, tem um WhatsApp que deve estar aparecendo na tela, está aparecendo ali, mas se está passando atrás da letra, eu já digo, é o 992 016 620. Vai lá, procura ali as informações, chama o pessoal da BR Quality, não vai te arrepender, o mundo inteiro vai ficar te conhecendo. E também um outro colaborador, a Audit Service, que se tu precisar de uma auditoria, de uma consultoria, já quiser fazer alguma coisa, liga lá, 993 27 7652, eles são bala nisso. Eles conseguem identificar qualquer problema que tem, eles esmiuçam qualquer coisa assim nesse esquema de auditoria, de consultoria, de empresas, condomínios, qualquer coisa, porque às vezes os números atrapalham a gente. A gente não vai conhecer tudo, né? Sim. Quando a gente não conhece de tudo, a gente busca as parcerias e elas nos levam para cima. Voltamos para a Jaqueline Itter, que foi lá para cumprir uma cota e surpreendeu positivamente. Sim, daí a cota me disseram assim, se tu fizer 100 votos, 50 não é conhecida mesmo, tu vai ajudar, né? Daí eu saí daquela reunião assim um pouco incomodada, assim, 150? Não, vamos mostrar, né, que a gente tem... Não, apareceu um pouquinho, ninguém tem ler, né? Todo mundo igual. Daí comecei a fazer meu trabalho, primeiro me reunindo com os amigos, né? Enfim, lideranças. 1.547 votos, mais ou menos isso. É. Na história de Cachoeirinha, a mulher mais votada. Na primeira vez, mais votada também. Na segunda vez também, continuei com os meus votos, foram 1.400 e pouco, e eu subi no ranking, a 7ª mais votada. Então, assim, de todos, né, não, nas mulheres eu fui a mais votada. Na história, né, no segundo mandato, eu fiz um pouquinho menos, mas subi no ranking. O vereador mais votado da história de Cachoeirinha, a 7ª. Da mulher, Então, assim, o que foi que às vezes me botavam para baixo? Internamente do partido, todo mundo sabe também que eu disputei a ser, do meu partido, ser candidata a prefeita, né? No primeiro mandato, agora para o segundo. E, casualmente, vem toda uma questão que aí eu também digo, não se apeguem a isso. Você aí que está me assistindo, não pense porque você não tem um nome, ou que veio da rua, que não é um nome conhecido na cidade, de uma família que está na cidade por muitos tempos, tipo, né, isso, aquilo. Essas coisas foram que talvez não fizesse eu ter ido avante, porque eu teria ganhado as convenções, eu teria me candidatado. Mas, naquele momento, tantas pessoas dizendo isso, que era melhor dar para um renome, buscado um renome, e isso não tem nada a ver. Hoje a história me ensina, né, que não. São jeitos diferentes de pensar, todo mundo tem condições, aquele que se propõe a fazer um trabalho, né? Temos condições, sim, não é porque a gente não temos nome de pompa, nome de famílias tradicionais, que bom que se tem nomes de famílias tradicionais, mas isso não quer dizer que seja menos que um Silva, menos que um Rocha, menos que um Santos, menos que... Que são nomes mais comuns. Que nós vemos de camadas populares não abastadas. Mas eu ainda sigo naquele entendimento que isso tudo ainda está te lapidando, Duna. Sim, daí o crescimento, a gente vai tudo aprendizagem, né? Esses dias, as gurias lá do meu gabinete, dizendo assim, nossa, tu tem uma força, parece que tu vence tudo. Eu tenho uma força, não é uma força que vem do meu espírito, vem de quem está ao meu redor, da luz de meu Deus e de meu Jesus Cristo. O meu líder maior nesta vida é Jesus Cristo. E ele deu o recado dele. E não era de classe abastada. Já que esse programa aqui, a gente sempre
ele vai ser muito ouvido, ele vai ser muito, esse vídeo ele vai ser muito visto. A gente tem um alcance bem bom e a gente não sabe quem a gente vai alcançar. A gente não sabe se vai alcançar alguém hoje, amanhã ou depois, mas com certeza, né? O recado sempre aqui que as mulheres vêm é para a gente mostrar assim, ó, que é possível, tá? Então eu queria assim que a gente está encerrando aqui o nosso horário, nem intervalo a gente fez, ninguém precisou sair para ir em lugar nenhum, fazer nada, ficamos aqui, passou voando. A Jaqueline volta porque a gente vai fazer, daí só já sabemos quem é a Jaqueline e nós vamos fazer depois uma para nós ver essa coisa da posição da mulher. Qualquer mulher hoje, nessa circunstância que nós estamos no mundo, nossos direitos, enfim. O teu recado, Jaque, para aquela menina que está lá na rua, morando na rua. O teu recado para a menina que está morando lá junto com os ciganos. O teu recado para aquela menina que chegou hoje adotada numa casa e está insegura e está, né, tudo diferente. O recado para aquela adolescente, para aquela criança que perdeu um colega de rua que depois o outro sumiu, para aquela mulher que reencontrou o seu sangue, o seu irmão e que pôde abraçá-lo e que viveu a dor da perda. Para a mulher que o mundo trouxe isso, trouxe o amor para levar. O teu recado para essa mulher que, eu não sou ninguém. O teu recado para essa. Meu recado para essas todas, né? Para essas todas é agradecer todos os dias a oportunidade da vida. Todos os dias eu acordar, eu agradeço primeiro. Eu agradeço a vida. Agradeço a Deus. Tudo que é posto na nossa frente, nós temos que administrar os conflitos. Tudo a gente tem que tomar decisões. Isso são provas da vida, isso faz parte da vida, né? E fazer parte da vida já é belo, porque Deus nos deu a oportunidade de continuar a enfrentar desafios, a resolver problemas. Isso já é uma graça divina, que a gente tem que agradecer. O segundo é mais ou menos que é o título do programa, né? Toda mulher tem força. É a força que vem da mulher, né? E nós temos essa força. E o que nós devemos resgatar, mulheres, que eu digo que se perdeu um pouco o tempo, é o apoio de uma à outra. Este mundo que veio para nos ferir, que está em expansão, que é para criar discórdia, desavenças, brigas, rivalosidades, lutem contra isso. Ajude a sua companheira que está passando por um determinado problema. Aqueles ditados que nos eram que briga de marido e mulher não se mete colher, não é verdadeiro. Você pode estar deixando uma mulher vitimizada. Vocês têm que se envolver, sim, e umas ajudar as outras. Com a força emanada, né, desse inconsciente coletivo de mulheres, a gente vai dando força para outras mulheres. E que mulheres que chegam no dito poder, eu vou botar entre aspas esse dito poder, porque o poder está em todo momento dentro da sua própria casa, quando você se vê com autonomia, né, e que você possa dizer a tua opinião, isso é exercer, né, uma liderança. E que as mulheres que chegam no poder instituído, que eu vou chamar, que é Câmara, né, que lutem como guerreiras para um mundo melhor. Jaque, muito. Não passou ainda. Pera aí, calma lá. Eu quero primeiro te dar os parabéns porque tu não te vitimizou, porque tu escolheu o caminho mais árduo. Parabéns. Parabéns, tu realmente nasceu para ser o que tu é. Muito obrigada, Senhor, pelo exemplo. Rias, vamos seguir. Vamos usar isso também para ser inspiração nas nossas vidas. A gente pode dar certo. Jaque, Deus te abençoe. Continua fazendo teu papel. A gente quer aqui de novo. Quarta-feira, nós voltamos de TPM. Todo mundo com a Ângela. Tchau. Ai, que lindo. Vem cá.